Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 24/12 de 2025, quarta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, véspera de Natal e trazendo informações de Ripple XRP, né? As notícias não param, então vamos deixar vocês bem atualizados. Um especialista colocou nas suas redes sociais, pessoal, que o Fed acaba de abrir as comportas do XRP. Muitos falam, né, que a Ripple pode tomar o lugar do Banco, né, Federal ali dos Estados Unidos. E agora esse especialista trazendo, né, essas notícias que o Fed acaba de abrir essas comportas. O que ele quis dizer sobre isso, né? O Ripple Bull Week, né? Ele desviou então essa atenção do XRP ARM para os desdobramentos no sistema bancário dos Estados Unidos, tá? Em um mercado frequentemente impulsionado tanto por sinais regulatórios quanto por gráficos e preço. Daí veio então, né, o comentarista aí, o Ripple Bull Week, e falando sobre, né, esses desdobramentos do sistema bancário dos Estados Unidos. Em sua publicação que ele fez ali dentro do X, ele argumentou que uma ação discreta do Federal Reserve alterou substancialmente as perspectivas sobre o XRP, sugerindo que as condições para uma participação institucional mais ampla pode estar sendo concretizado. Segundo ele, né, está na mãos aí uma atualização de rotina, mas sim uma mudança com implicações imediatas para a forma como os bancos podem interagir com ativos digitais. E ele descreve o momento, né, pessoal, como um que poderá remodelar as expectativas do XRP a um curto e médio prazo, especialmente porque os grandes players do mercado financeiro estão reavaliando sua capacidade de se envolver com a infraestrutura das criptomoedas. E aqui foi o post que ele colocou ali dentro das suas redes sociais, né? Até abrir aqui para vocês verem, né? Que ele coloca aqui, ó: o Fed acaba de abrir as comportas do XRP. Ele fez um vídeo aqui, tá, pessoal? E no centro desses comentários estão a decisão relatada do Federal Reserve de revogar as diretrizes emitidas lá em 2023 que desencorajavam ou limitavam as participações de bancos não segurados em atividades relacionadas a criptomoedas. O Ripple Bull Week ele explicou que essas diretrizes haviam, na prática, impedido parte do setor bancário de manter ativos digitais ou de se conectar diretamente ao sistema de pagamentos e liquidação de criptomoedas. Então foi retirada essas orientações de 2023. E com essa barreira removida, né, ele argumenta que um grupo maior de bancos agora pode participar do que ele descreve como uma infraestrutura criptográfica, permitindo-lhe custodiar ativos digitais e integrar a liquidação baseada em blockchain em suas operações. Na visão dele, isso representa uma mudança de atividade impulsionada pelo varejo para a potencial entrada de liquidez institucional, que ele considera mais significativa para a estrutura de mercado a longo prazo. Ele ainda enfatizou que essa liquidez não viria de investidores institucionais, mas dos balanços patrimoniais de instituições financeiras que antes estavam marginalizadas pela incerteza regulatória, né? Um banco de confiança que poderia ser uma prontidão institucional para a Ripple, né? O Bullrich da Ripple ali, né, o analista, ele relacionou ainda essas mudanças regulatórias à recente aprovação do National Trust Bank, né, que seria o banco ali da Ripple, que, segundo ele, está posicionado para operar dentro dessa estrutura em evolução. E ele apresenta a aprovação como oportuna, argumentando que a estrutura de tal banco está alinhada às necessidades de instituições que buscam acesso em conformidade com regulamentações para liquidação e custódia desses ativos digitais. À medida, né, que os bancos se conectam a esse sistema, né, ele faz uma avaliação que os volumes de liquidação pode aumentar
Correspondentemente, aí ele relaciona isso diretamente ao XRP, observando que o aumento do uso da liquidação interagiria como uma oferta fixa, uma dinâmica que, segundo ele, poderia influenciar o comportamento do mercado caso a demanda institucional se materialize, né, conforme o esperado. Né? O comentarista também descreveu como espera que as instituições obtenham essa liquidez, começando pelo mercado privado de balcão, que de recorrerem aos livros de ordens públicos, e ele sugere que essa progressão poderá exercer uma previsão visível sobre a oferta disponível caso os participantes aumentem. Né? Seria uma dinâmica de oferta neste impacto no mercado. Embora, né, as suas observações sejam voltadas, né, para, como colocamos ali no começo do vídeo, curto e médio prazo, né, o Ripple Bull Week as apresenta como um resultado lógico da flexibilização regulatória que combina com a prontidão da infraestrutura, e ele incentiva ainda seus seguidores a prestarem muita atenção aos sinais da política pública, argumentando que eles frequentemente precedem mudanças na atividade do mercado. Em resumo, pessoal, a mensagem, né, que o cripto ali, o Ripple Bull Week ele traz, sua mensagem enquadra a ação do Federal Reserve, como ele descreve como uma mudança fundamental que poderia abrir caminhos para um envolvimento mais profundo dos bancos em criptos e, por extensão, uma nova fase para o XRP dentro dessas finanças institucionais, aonde, né, ali dentro do mercado cripto é a XRP ou é o XRP que domina. Então, pessoal, nessa ocasião, o que que ele traz? Ele traz que a Ripple virando um banco, ele já vai estar com essa estrutura aonde os bancos estão ainda formando essa estrutura. E com, né, o governo dos Estados Unidos fazendo leis ali, deixando, vamos colocar assim, entre aspas, os bancos, né, usarem criptomoedas, isso vai impactar o mercado positivamente e nos pagamentos, nessas finanças institucionais. Imagina, né? A Lei Gênios, que foi aprovada para o Senado, para poder, né, ter ali, né, ser usados os stablecoins dentro dos Estados Unidos. O stablecoin até então, a Ripple lançou alguns meses atrás a R-Lust. Então já é um passo fundamental para usar cripto e stablecoins ali dentro do mercado, né? Sim, tem que ter uma reserva, e até então o da Ripple seria ali a reserva que hoje está em depósito da XRP. Então traria essa segurança a mais para os investidores. E agora, né, com o própria SEC, o Fed autorizando os bancos a usarem criptomoedas, pessoal. Junta criptomoedas, bancos e também essas finanças institucionais dentro, né, que o XRP é a principal utilidade, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, informa para XRP ser o centro de tudo nessas finanças globais e principalmente finanças ali dentro dos Estados Unidos. Então, pessoal, como a mensagem traz aqui o título, o Fed acaba de abrir as comportas para o XRP, e isso, pessoal, é insano para essa estrutura da Ripple. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.